Eu sou pastor da Igreja Evangélica Comunidade Betel e hoje nós estamos reunindo toda a nossa igreja aqui nessa live, né, para nós podermos orar, para nós podermos buscar a presença de Deus, para nós podermos ouvir uma mensagem, uma palavra daquilo que o Espírito de Deus ele tem para proporcionar nos nossos corações. O apóstolo Paulo ele diz que a fé é o nosso escudo, então nós temos que nos apegar a esse escudo, nós temos que nos apegar à fé, porque os momentos que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, eles estão sendo difíceis, né? Mas como está escrito, nada é impossível para Deus. Então eu creio que nesse momento a igreja ela está se conectando conosco aqui, tanto através do Facebook, através do YouTube, né? E você pode, desde esse momento, já começar a colocar o seu nome para a oração, porque no final aqui dessa mensagem nós vamos fazer uma oração, porque eu quero que Deus, Ele abençoe a sua vida, Ele abençoe toda a sua família. Glória a Deus. Amém? Então vamos aqui, vamos entrar na mensagem, vamos entrar na palavra. Você que está aí conectado, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Você pode abrir aí. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão e entregando a 4 quartenos de soldado para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O evangelista Lucas, quando ele retratou, quando ele escreveu aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja ela estava vivendo um momento difícil, um momento de perseguição, não só perseguição, mas até fome estava acontecendo naqueles tempos. E aqui diz as Escrituras Sagradas que Herodes se levantou para maltratar alguns da igreja, começando ali pelos apóstolos Pedro, Tiago. Tiago foi morto à espada e o Pedro ele foi lançado numa prisão. O que eu quero passar para você é que todos nós podemos passar por dias difíceis, por momentos difíceis. A perseguição estava se levantando. Eu preguei esses dias uma mensagem falando sobre o princípio de dores. E o Senhor Jesus, quando começou a falar sobre terremotos, pestes, ele disse que depois dessas perseguições que nós estamos vendo aqui, iria acontecer muitas outras coisas. Ou seja, o dia mau pode surgir, o dia mau pode aparecer. E nós estamos vivendo dias maus, nós estamos passando por dias maus. Pessoas estão morrendo, pessoas estão enfermas, pessoas estão em leitos de hospitais. Nós estamos vivendo uma prisão porque
ninguém pode sair da sua casa, ninguém pode sair para o seu trabalho. E o mais engraçado de tudo isso, que jamais passou pela minha cabeça, que um dia eu estaria aqui, eu seria obrigado a estar aqui, através das redes sociais, trazendo uma mensagem. Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu não poderia estar no altar da minha igreja, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Mas os dias são maus, os dias são trabalhosos, e nós estamos vivendo esses dias. Aqui diz, é bem claro, Tiago, ele foi morto à espada, e Pedro foi lançado numa prisão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, qual foi a posição que a igreja ela tomou em relação a esse acontecimento. O que a igreja ela fez diante desse acontecimento, e o que nós temos que fazer nesse exato momento, qual é a nossa posição nesse momento diante daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando nesse momento. Ou seja, nós estamos ouvindo pessoas falando os acontecimentos, pessoas doentes, né? Nós estamos ouvindo só má notícia até agora. Às vezes eu sento no sofá para poder assistir uma reportagem e esse vírus ele é tão falado, ele é tão exaltado que chega um momento que eu já começo a me sentir doente, só de ouvir falar. Então eu acho que é hora, nesse momento que nós estamos vivendo de luta, de tribulação, né? É hora de nós ouvirmos, ou seja, uma boa mensagem, uma boa palavra que vai mexer com a nossa fé, que vai sacudir com a nossa fé e que vai nos levantar nesse momento. Aqui a igreja, ela tomou uma posição. A igreja, ela se levantou. Aqui no versículo de número 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Primeiro, deixa eu explicar para você o significado de igreja. Igreja significa um grupo de pessoas que se reúnem na mesma fé. No caso aqui, a igreja se reuniu, um grupo de pessoas se levantou em favor de Pedro. Se levantou, uniu a sua fé em favor de Pedro. E o que tem chamado a minha atenção, que aqui era só uma prisão. Reuniu-se um grupo de pessoas, uniu-se ali a mesma fé e começou a clamar em favor de Pedro. Foi essa posição que a igreja ela tomou diante da adversidade que estava passando naquele momento. E eu quero que você entenda que quando eu falo igreja, quando eu falo em unir a fé, em união de fé, eu estou falando que nesse exato momento é hora da igreja, o corpo de Cristo, sem denominação, sem placa, sem um querer ser mais do que o outro, e se unir na mesma fé, no mesmo propósito, e começar a clamar a Deus. Porque o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sofrendo hoje, o que nós estamos enfrentando hoje é algo mundial. O que estamos enfrentando hoje não é só uma prisão como Pedro estava enfrentando. O que nós estamos enfrentando hoje não é só uma luta espiritual que estamos enfrentando. Não estamos ali de frente, né? De frente
aos espíritos, aquele demoninho chamado tranca-rua, aquele demoninho chamado o Exu da morte, não. É coisa muito maior que nós estamos enfrentando nesse momento. E há uma necessidade da igreja, ela deixar as suas diferenças, a igreja, ela deixar as suas placas, deixar as suas denominações e começar a se unir numa só fé, num só propósito, todos aqueles que acreditam em Cristo, todos aqueles que acreditam em Deus, se unir nesse propósito. Porque o que nós estamos enfrentando é algo muito grande. O que nós estamos enfrentando é algo mundial. E a gente tem que se conscientizar acerca disso. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, se você pode abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Você pode abrir aí. Efésios, capítulo 6. Olha que o apóstolo Paulo, ele diz aqui: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Tem uma outra tradução que eu vou ler aqui agora, que ela diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o poder, contra os poderes de autoridades, contra dominadores deste mundo, de trevas, contra forças espiritual da maldade nas regiões celestiais. Então a luta que nós estamos travando, a guerra que nós estamos vivendo, são guerra contra principados, ou seja, potestades, são contra autoridades do mal no mundo espiritual. Assim como as nossas autoridades têm se reunido para poder combater esse mal, as autoridades do mundo espiritual têm se reunido para combater a humanidade. E é isso que a gente tem que entender. É isso que o apóstolo Paulo, ele está querendo explicar, querendo falar. Ele está dizendo, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, quem luta contra carne e sangue, luta contra carne e sangue. Quem luta espiritualmente, luta espiritualmente. E a função da igreja é essa. O combate da igreja é espiritual. O combate da pessoa que crê, que acredita, é espiritual. A igreja não se uniu para ir lá na frente, aonde o Pedro estava preso e começou a fazer motim em frente da prisão. Não. Eles entraram em oração, começaram a combater em oração, uniram a fé e começaram a clamar a Deus em oração. Ou seja, é o que nós temos que fazer. É as armas que nós precisamos usar neste exato momento de conflito, de guerra, nesse exato momento de tempos maus que nós estamos passando, porque as autoridades espirituais, elas estão se unindo contra a humanidade. E a função da igreja é se unir. A função da igreja, independente de placa, independente de denominação, independente, agora tem que cair por terra toda a diferença, tem que cair por terra tudo e se unir na mesma fé, no mesmo propósito.
Porque nós temos armas para combater esse mal. Nós temos armas que podemos combater esse mal. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro quando ele diz, olha, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E é isso que nós temos que crer, e é isso que nós temos que acreditar. Se existem fortalezas, se existem forças espirituais que estão se levantando contra nós, é hora de nós nos levantarmos. A igreja tem que tomar uma posição acerca disso. Mais uma vez eu digo, quando eu estou falando igreja, eu não estou falando um grupo de pessoas, eu estou falando o corpo de Cristo. Eu estou falando os ministérios se unir nesse propósito, num clamor a Deus, num jejum, num propósito, para se levantar contra essas autoridades no mundo espiritual. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou querendo explicar, que eu estou querendo transmitir nesse exato momento. Deixar todas a diferença, deixar tudo. A igreja tem que assumir a sua posição. A palavra de Deus diz que a igreja se uniu para clamar em favor de Pedro. E eles começaram a clamar em favor de Pedro. Nós temos que entender, nós temos duas armas poderosas contra essas autoridades espirituais. A primeira delas é a união de fé, aonde cada um que crê em Jesus Cristo, que tem Ele como seu Salvador, não importa onde você esteja, não importa em qual lugar você esteja, é momento de unir a fé. A união da fé, em primeiro lugar, é uma das armas que nós temos. A segunda arma que nós temos é a oração. A igreja orou em favor de Pedro. A oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos. A oração, ela tem poder. É hora da igreja se levantar e começar a clamar, começar a orar. Se colocar diante de Deus, se opondo contra essa oposição maligna, se opondo a essa imposição do inferno que tem se levantado contra nós. Eu sei que existem pessoas que estão orando, tem gente que levanta de madrugada para orar, tem gente que está jejuando, tem gente que está se colocando diante de Deus, oferecendo sacrifício vivo, e isso é importante, isso é necessário, isso é preciso. A fé, ela tem as suas manifestações, e uma das manifestações da fé é a oração. Em qualquer área, em qualquer setor da sua vida, aprenda a orar, aprenda a clamar. Eu estou falando aqui de uma crise que é mundial, mas talvez você que está me ouvindo está passando por uma situação na sua casa, na sua família, está passando por um problema de saúde, está passando por um problema financeiro. Então é hora de se levantar, é hora de se colocar diante de Deus, porque a oração, ela é uma arma poderosa para destruir as fortalezas do inferno que tem se levantado contra nós. Duas coisas são importantes. Primeiro é a união de fé. Segunda coisa importante, a oração. A única maneira de nós vencermos é a posição que a igreja ela tem que tomar. Vamos deixar o homem cuidar das coisas que são de homem, e vamos nós que somos igreja, que acreditamos em Deus, que acreditamos no poder de Deus, fazer a nossa parte, que é orar, que é clamar a Deus, que é invocar o nome do Senhor. Voltando lá para Atos, olha o que aconteceu
quando a igreja se uniu para poder orar em favor de Pedro. No versículo 7 diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. O que Deus fez? Deus se moveu. Deus ouviu a oração da igreja e se moveu em favor de Pedro. Nós temos que crer no que o Senhor Jesus ele diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não pode prevalecer, não pode vencer. O diabo não pode vencer a oração do crente. O diabo não pode vencer a oração daquele que crê, daquele que acredita, daquele que vê o Senhor Jesus como Salvador. Ele não vai vencer. Ele não vai vencer. Coloca isso no teu coração. A igreja orou em favor de Pedro e Deus enviou um anjo para libertar o Pedro daquela prisão. E eu creio no meu coração que nesse exato momento a igreja de Cristo está se unindo. A igreja de Cristo está clamando. A igreja de Cristo está orando. E Deus não só vai enviar um anjo, mas Deus vai enviar legiões para poder destruir, para poder acabar com esse demônio, com esse vírus do inferno que tem se levantado, que tem ceifado. O diabo ele sabe que ele tem pouco tempo, ele sabe que a hora dele está chegando. Então, quanto mais vida ele conseguir ceifar, para ele é lucro. Ele é perdido, ele já se perdeu. Então, quanto mais vida ele conseguir ceifar, para ele é lucro. Nós estamos percebendo. Agora há pouco nós estávamos no início do ano. Já estamos chegando em abril. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor abreviaria os dias para que os escolhidos eles não viessem se perder. Tem coisas acontecendo, são coisas espirituais. A igreja ela tem que se levantar acerca disso, ela tem que acordar para isso. Se você está orando, se você está clamando, pode ter certeza do que eu estou falando, a resposta está chegando. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua oração. E assim como ele enviou um anjo para libertar o Pedro daquela prisão, Deus está enviando uma legião que vai acabar com esse demônio, que vai acabar com esse espírito que tem se levantado do inferno para poder ceifar a população, para poder ceifar a humanidade. Eu quero convidar você, eu quero te convidar que você una a sua fé com a minha fé nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelos seus familiares e eu quero fazer uma oração especial pela nossa nação. Eu convido você a encurvar a sua cabeça, a fechar os teus olhos nesse exato momento. Você ligar a sua fé em Deus, ligar a sua fé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Eu sei, meu Deus, que tem muitas pessoas que ouviram essa mensagem, que ouviram essa palavra, e nesse exato momento estão unindo a sua fé com a minha fé. São pessoas que estão aflitas, são pessoas que estão com medo, são pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que estão doentes, outras, ó Deus, com problema na sua família, no seu casamento, problemas financeiros, não importa, Pai. Nós estamos unindo a nossa fé neste exato momento.
E nós levantamos, ó Deus, a nossa voz, o nosso clamor. Tu que és o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. É a Ti que nós clamamos neste momento, Pai. Eu clamo em favor deste homem, em favor desta mulher, em favor, meu Deus, desse jovem, dessa jovem, em favor, meu Deus, dessa pessoa, Pai, que nesse exato momento está acompanhando num leito de hospital, está acompanhando, meu Deus, num presídio. Meu Deus, essa pessoa, Pai, que está exercendo nesse exato momento a sua profissão na área da saúde para salvar outras pessoas, meu Deus. Eu oro em favor deles. Eu uno a minha fé. Eu uno a minha fé nesse exato momento, meu Deus, com as pessoas que creem, que acreditam, Pai. Eu uno a minha fé, meu Deus, nesse momento para abençoar esse lar, essa casa, essa família, meu Deus. A Tua palavra diz que praga alguma entrará em nossa tenda. E nós cremos nisso. Nós acreditamos, ó Pai. Nós temos nesse exato momento a fé como nosso escudo, meu Deus. Nós temos nesse exato momento, Pai, a fé como nosso escudo. Então, meu Deus, estenda as Tuas mãos nessa hora para operar. Estenda, meu Deus, nesse momento as Tuas mãos fortes, as Tuas mãos poderosas, ó Pai. Ah, como está escrito na Tua palavra, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, que o braço do Senhor se manifeste na vida daquele que ouviu essa mensagem, que está crendo nessa palavra. Meu Deus, que o braço do Senhor se manifeste na vida, meu Deus, dessa pessoa que está unido, meu Pai, na mesma fé, que está unido, meu Deus, no mesmo propósito neste momento, Pai, que eu oro em favor dessa pessoa, que eu oro em favor, meu Deus, da sua casa, dos seus familiares, que eu oro nesse momento, Pai, em favor, meu Deus, de uma nação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, de pessoas que estão desesperadas, meu Deus. Pai, eu clamo nesta hora pelo Teu poder. Eu clamo nesta hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Senhor, meu Deus, entre com uma providência, Pai, que o Senhor entre, meu Deus, com milagre, esse exato momento, meu Deus, na vida desta pessoa, meu Pai, que está enferma, que está doente, que está num respirador, meu Pai, essa pessoa que precisa de um milagre, meu Deus, ela precisa de um milagre nesta hora, meu Pai, então manifesta, meu Deus, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mostra, meu Pai, que o Senhor é grande. Mostra, meu Deus, que o Senhor é tremendo e que não existe, meu Pai, outro além de Ti, meu Deus. Enquanto, meu Pai, os homens, eles lutam como homens, nós lutamos, meu Deus, através da nossa fé. Lutamos, meu Deus, através do poder do nome de Jesus Cristo. Lutamos, ó Pai, através da oração, pois a Tua palavra diz que a oração que é feita por um justo, ela muito pode em seus efeitos. Então, meu Pai, desça agora com o Teu poder, desça agora, meu Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida dessa pessoa desesperada, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E neste momento, meu Pai, eu uso a autoridade que o Senhor me concedeu, eu uso o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e tem pessoas, meu Pai, se levantando comigo nesta hora, amarrando, meu Deus, toda a força do inferno, amarrando, meu Deus, todo o poder das trevas que tem se levantado, e meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós amarramos agora todo o mal, amarramos agora toda a potestade maligna que tem se levantado contra
contra toda autoridade espiritual da força da maldade que tem se levantado. Nós unimos agora e amarramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Diante desse nome, Satanás, nós quebramos a tua influência, nós quebramos a tua força, nós quebramos o teu poder, e diante desse nome você tem que se encurvar, você tem que obedecer, e nós exigimos agora: saia desta casa, saia desta família, solta agora a vida deste homem, solta agora a vida desta mulher, solta agora a vida desse jovem, dessa jovem, dessa pessoa que está no leito do hospital, dessa pessoa que está numa UTI, essa pessoa que está em casa, está doente, está enferma, ela se apegou a esse coronavírus. Eu digo agora: sai, vai embora, demônio. Vai embora, demônio. Nós quebramos a tua força, nós quebramos o teu poder, nós quebramos o teu domínio. Nós exigimos agora, unimos a autoridade que a igreja tem contra o inferno, e nós exigimos agora: vai embora todo mal, pega a sua enfermidade, pega a sua dor, pega o seu inchaço, pega agora a sua miséria, sai agora da vida deste casal, sai agora desta casa, dessa família. Demônio causador do vício, da bebida, do crack, da maconha, da cocaína, sai daí agora e vai embora em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, que essas pessoas, Pai, sejam alcançadas pelo teu Espírito, assim como diz a tua palavra, que o anjo do Senhor entrou naquela prisão para libertar Pedro, meu Pai. Que essa pessoa seja livre agora, que essa pessoa seja liberta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que a paz possa reinar, meu Deus, na vida deste homem, dessa mulher, nesse lar, nessa casa, nessa família, e que a paz ela possa reinar, meu Deus, na nossa nação, nesse exato momento, Pai. Eu creio que daqui uns dias, meu Deus, nós estaremos, Pai, saindo, cada um para o seu trabalho, cada um para as suas funções, cada um, meu Deus, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Desde já nós te louvamos, desde já nós agradecemos, desde já nós exaltamos o teu santo nome, o teu santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. O apóstolo Paulo ensinou dizendo: havendo feito tudo, fica firme. Então fica firme nessa fé, fica firme nessa oração. Receba a bênção na sua vida nesse exato momento. Receba a bênção na sua casa, aí na sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, mas o Espírito de Deus, ele está te alcançando nesse exato momento, aonde quer que você esteja, aonde quer que os seus familiares estejam, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui novamente, provavelmente na sexta-feira eu estarei fazendo uma outra live, aqui trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida. Depois eu torno novamente no domingo, trazendo uma outra live, né, abençoando isso até o momento que eles vão dizer assim: olha, vocês podem sair de suas casas. Aí nós tornaremos novamente os nossos cultos na igreja, na quarta, na sexta-feira, no domingo. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a paz do Senhor possa aí reinar na sua vida. E eu peço para você uma coisa: não exalte esse espírito, esse demônio chamado coronavírus. Eu sei que ele é um ser invisível e que nós lutamos com seres invisíveis, com forças espirituais. Mas não fique exaltando, não fique dando força a esse espírito. É pelo contrário, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra de todo mal. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim.
Um novo tempo Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem